Precisamos que o Teu Espírito, em tudo nós dependemos do Teu Espírito. Precisamos do Teu Espírito nos conduzindo, Senhor, no ministério da palavra. Senhor, de maneira que o Espírito, por meio desse ministério, nos conduza a toda a verdade. Nos dê entendimento claro da verdade. Senhor, nos livrando de todo engano. Senhor, nos traga o perfeito entendimento da verdade. Porque a Tua verdade é libertadora. E nós estamos aqui como discípulos. Senhor, permanecendo na Tua palavra. Para conhecermos a verdade. Não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento vivo. Capaz de nos levar a uma condição de liberdade, de libertação, transformação real. Vem e fala conosco. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, esse ano, às sextas-feiras, até aonde o Senhor dirigir, o tema geral vai ser o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. O ano passado, nós, por causa da nossa necessidade de compreendermos as coisas espirituais, estivemos falando a respeito da guerra espiritual. E graças a Deus, vários irmãos e irmãs entenderam, reagiram, aprenderam a orar, santificaram o seu viver, entenderam como praticar a autoridade espiritual e têm obtido resultados maravilhosos, tanto quanto a ter um viver liberto, que conduz os filhos nos caminhos do Senhor, vida conjugal saudável. E se nisso tudo nós não aprendermos a repreender o maligno, não tem caminho humano que possa nos dar boa situação em todos esses assuntos. Família, saúde, até mesmo as questões relacionadas à vida profissional, a nossa condição financeira. Nós temos que entender que nós temos um Deus abençoador. Um Deus que quer nos abençoar, que quer nos fazer como aquele homem do Salmo 1. Tem prazer na lei do Senhor. Em tudo que ele faz, ele considera a lei do Senhor. Ali quando diz e nela medita de dia e de noite, não é exatamente que ele fica como é que eu diria, raciocinando ou procurando entender a palavra, porque ele tem prazer na lei do Senhor, e ele estuda a palavra, e ele conhece a palavra, de dia e de noite, e ele quer considerar a palavra, em todas as situações. Esse medita nela de dia e de noite, quer dizer, porque ele já conhece a palavra, porque lê a palavra, porque estuda a palavra, ele quer aplicar no seu viver, de dia e de noite. Nós vivemos nesse mundo, não é? E a vida nos apresenta diversas situações ao longo do dia. E como nós procedemos? Então, esse salmo diz que esse homem, ele é feliz, ele é bem sucedido, ele é próspero, porque ele não anda no caminho do ímpio, não dá ouvido ao conselho de pecadores, e nem se assenta em roda de escarnecedor. Ou seja, o seu padrão de vida, o seu conceito de vida, os seus valores de vida, o seu caráter não é forjado no mundo, não é trabalhado pelo mundo, é trabalhado pela lei do Senhor. na qual ele tem prazer, e ele aplica
o padrão do caráter de Deus que se revela na sua palavra, na sua lei, de dia e de noite. Tudo que Ele faz, Ele coloca no molde da palavra do Senhor. Então as suas atitudes são de acordo com o mandamento do Senhor, são de acordo com o caráter do Senhor. E vivendo assim, o Salmo nos diz que ele é como uma árvore plantada junto às águas. O que uma árvore ou um vegetal tem a temer? A seca. Se eu estou com sede, eu vou até ali no pote d'água e bebo. Mas uma árvore, ela não sai do lugar que está. Não é verdade? Se eu estou com fome, eu vou aqui, eu vou ali, eu como um prato de comida. Mas a árvore não sai dali. Então, todos os seus nutrientes vêm da terra. E se a terra não for regada, ela morre, não é assim? Então, o mais seguro para a árvore é o quê? É não depender de chuva, porque a chuva pode faltar. Se ela está plantada junto às águas, estende suas raízes para as águas, está resolvido, né? Chova ou não chova, está sempre verde, não deixa de dar o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Esse Salmo 1, essa comparação do homem justo, ele tem uma passagem correspondente a ela, em Jeremias 17, também bem conhecida, muito parecida, e ali diz: não receia quando vem o calor, e no ano da sequidão não deixa de dar fruto, nem a sua folhagem murcha. Então, quando está ruim para todo mundo, ele está bem, porque ele medita na lei do Senhor, ele está plantado junto às águas. Amém. E o que a gente tem que estar bem claro é que nós temos um Deus assim, um Deus abençoador. Amém. Um Deus que tem nos preparado para o que é bom. O mundo é ruim demais, o mundo é agressivo, é violento, as pessoas não ajudam. Então nós temos tudo para vivermos em sequidão, temos tudo para não frutificar, temos tudo para termos a folhagem murcha. Não é? O que é a folhagem murcha? Aqui podemos comparar a folhagem murcha a um viver que você olha na cara e vê que é infeliz, vê que é angustiado, ou vê que é nervoso, ou vê que é tenso, ou vê que é violento. É murcho, não tem aquela alegria, né? Imagina aquela figura de alegria que você coloca em todo lugar, uma bolinha com um zoinho e uma boquinha assim. Você vê, né? É diferente. Ou os olhos estão assim, ou a boca está assim. Folhagem murcha, está na cara, o cara é infeliz, né? Mas esse homem, ele é bem sucedido. Quando fala bem sucedido, por favor, não liguem à ideia de prosperidade financeira. Significa que ele tem o que precisa e que com aquilo que ele precisa, ele é feliz, porque ele tem uma condição espiritual excelente. Então as coisas vão bem na casa dele, vão bem com os filhos dele, vai bem na saúde dele. Eu quero sempre insistir na questão da saúde. Nós não podemos ter medo de crer que o Senhor quer nos dar saúde. Amém.
Então, irmãos, o segredo qual que é? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer na lei do Senhor. Isso não é só uma questão de querer observar mandamentos para procurar saber acuradamente, detalhadamente o que é certo e o que é errado. Não, irmãos, não é isso. É que quando ele lê a Bíblia, ele lê na presença do Senhor. A pessoa do Senhor é que encabeça essa situação. A presença do Senhor é o que está no centro dessa felicidade desse homem. A palavra só é o meio dele conhecer o seu Deus, mas ele tem comunhão com o seu Deus. Seu Deus não é estranho a ele. Então, esse ano, o encargo vai falar sobre o ministério do Espírito. Nós precisamos entender o Espírito Santo. Eu acredito que nós já temos falado até bastante sobre isso, e acredito que também muitos já têm caminhado bastante nesse caminho de conhecermos o Espírito Santo. E Deus, na sua forma de ser, Ele é triuno. Nós temos um Deus que se apresenta em 3 pessoas. Isso é um mistério. Então nós temos que entender isso: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é difícil dizermos que vamos falar só do Espírito Santo com clareza, sem discernirmos até onde é possível a respeito da Trindade, sem considerarmos o Pai e o Filho. Porque o Espírito Santo não é algo, ou melhor, não é alguém que se separe da unidade divina. Então nós temos que entendê-lo, entender quem Ele é, como é que Ele age, devidamente ajustado à figura do Pai e à figura do Filho. Então essa questão da Trindade nós vamos procurar compreender o mais claro que nos for possível. E compreendermos que hoje nós vivemos por excelência o tempo do operar do Espírito. E quando nós falamos nessas figuras relativas ao Espírito Santo, ou falamos de água, de rio, de estar plantado à beira da água, isso está falando da nossa relação com o Espírito Santo. Ele, esse homem bem-aventurado, que é justo, ele é como árvore plantado junto às águas. Esse é o principal espírito da coisa. Ele, esse homem, ele é como árvore que não se desliga do Espírito Santo. A sua comunhão com Deus é permanente, contínua, constante. E esse rio é uma figura do Espírito Santo. Então, ao longo desse ano, que o Senhor nos ajude, vamos compreender essa questão do Espírito Santo. Porque o viver cristão, não é só uma questão de ordem moral. É claro que um cristão que tem uma moral ruim, ele dá um mau testemunho cristão. Claro que a vida cristã tem a ver com moral, mas não é só moral, não é só aquele esforço, aquela preocupação, aquela responsabilidade de fazermos as coisas moralmente corretas, dentro de um padrão moral
ajustado à conduta cristã que a palavra nos ensina. A nossa vida cristã, além de buscar esse padrão moral que a palavra nos orienta, nós temos que entender a nossa condição espiritual, que na verdade é o que alimenta e supre e capacita a nossa condição moral. Paulo diz claramente em Romanos 7, e eu não canso de repetir isso: o bem que eu quero, eu não faço, por causa do pecado que habita em mim. E no capítulo 8 ele diz: mas agora temos recebido o Espírito, para que o poder do pecado, que anula a minha intenção, a intenção que eu tenho no coração de proceder bem como cristão, esse poder do pecado seja vencido pelo poder do Espírito. Então nós temos que, além do desejo de sermos corretos, de sermos cristãos exemplares, e temos que querer ser, senão envergonhamos o nome do Senhor, e se não quisermos ser, o Espírito também se aparta da nossa vida. Isso é algo que nós vamos entender também. Não adianta eu querer o poder do Espírito, o consolo do Espírito, a ação do Espírito na minha vida, se eu não me importo com uma conduta, um viver moral que se ajuste ao padrão da palavra. Mas por outro lado, não basta eu querer esse padrão moral, porque é um poder em mim, que é o poder do pecado que habita em mim, que anula as minhas forças naturais, para que eu ande nesse padrão. Então eu tenho que conhecer o Espírito Santo. Amém. A não ser que eu conheça o Espírito Santo, nós ficamos no que Paulo diz: miserável homem que sou. Quando Paulo começa a falar da sua experiência passada, de querer proceder de acordo com a lei, e se ver incapaz de praticar a lei, ele conclui assim: miserável, maldito ou desgraçado. Todas essas traduções nós temos: miserável, maldito, desgraçado homem que sou, quem me livrará? Aí ele conclui: graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Termina o capítulo 7. Aí começa o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, ou o poder do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou do poder do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, Cristo, quando veio e realizou a sua obra, nos trouxe o Espírito, para que o padrão da lei se cumprisse em mim. Aí ele prossegue no capítulo 8, falando abundantemente do Espírito Santo. Então, a menos que conheçamos o Espírito, como é que Deus se dá ao homem nesse tempo que vivemos hoje, através do Espírito? Qual deve ser a nossa atitude de coração, a nossa atitude interior, para que o Espírito Santo esteja agindo no nosso viver? Quais são as coisas que eu faço? Quais são as minhas atitudes de coração que entristecem e até apagam o Espírito? Tudo isso nós temos que aprender, Senhor querido. E se nós formos entendendo claramente tudo isso, e o Espírito Santo for de fato liderando a nossa vida, e for sendo, como naquele hino que a gente canta, né? Meu fôlego de vida, por toda a minha vida. Como que é mesmo? Por toda a minha vida. Né? Então, o fôlego do Senhor é o Espírito
Santo. É o sopro, é o vento, é o fôlego, é o respirar do Senhor para nós, é o oxigênio de Deus para nós. Ontem o Edson estava contando, o Edson gosta de correr a São Silvestre, né? Aí todo ano eu vou lá, como é que foi esse ano? Aí ele conta, ele gosta de contar. Foi assim, foi assado e tal, o cara que ganhou e tal. E ontem ele contou que ao longo de todo o percurso, que é mais ou menos 15 quilômetros, fica o pessoal médio. Porque tem gente que quer completar, né? Ganhar é para meia dúzia só, né? Meia dúzia, né? Meia dúzia de queniano, né? O brasileiro nem entra, né? Meia dúzia dos africanos lá que tem o dom, né? Humilha todo mundo, todo ano, é impressionante, né? E o brasileiro só ganha quando não vem queniano, né? Quando não vem aquela turma lá da... Então, entre as mulheres ganhou uma mulher africana, parece que é Etíope, e entre os homens ganhou um queniano. Então, né, não vai lá para ganhar a corrida, é claro. Mas tem gente que gosta de correr e gosta de completar a corrida, né? Então a turma vai com aquela palhaçada toda, né? Uns vão fantasiados, vão brincando, mas quem vai lá, a maior parte quer completar a corrida. E diz que esse ano tinha 30, o ano passado, né, acabou, tinha 33 mil. Então a turma quer chegar lá. E os 2 últimos quilômetros desses 15 tem que subir a tal da subida da Brigadeiro, Luiz Antônio. E é que nem a 14 mais ou menos, irmão. Sabe quando você sobe lá do Enxuto até o Churumbo? Mais ou menos aquilo lá, só que é 2 quilômetros. E é o fim da corrida. Então fica o pessoal médico ali para pôr oxigênio, porque tem gente que quer completar. É um pouquinho mais íngreme, né? Eu não estou bem lembrado. Outra coisa mais íngreme, assim, mais grande. É o fim da corrida, né? Já sofreu por 13 para terminar mais 2 de subida, né? E então diz que fica o pessoal com oxigênio, que a turma quer completar. Irmãos, o Espírito Santo é o fôlego de Deus, é a máscara de oxigênio. Você quer completar a carreira? Amém. Nós estamos no fim dos tempos, nós estamos na subida da Brigadeiro. Vai precisar de oxigênio. E o Espírito Santo é o nosso oxigênio. E os irmãos acho que são os paramédicos que ficam ali, né? Para socorrer os que caem, né? Então, irmãos, nós temos que conhecer o Espírito Santo. Então nós temos essas figuras da água, do rio, do ar, do sopro, do vento. Então, sejam em questões interiores, sejam em ministrações exteriores, tudo é pelo Espírito Santo. Deus age no nosso viver de maneira espetacular. Eu digo espetacular porque você fala, não vai dar, não vou conseguir, é impossível. Seja qual for a questão, você confia um pouco no Espírito Santo, na hora que você vê, o assunto caminhou bem. Amém. Tudo quanto ele faz é bem sucedido. Não quer dizer que é moleza, não tem moleza, mas coisas que você diria, joguei a toalha, larguei de mão. Você vê que o Espírito Santo te dá fôlego, te dá capacidade. Então, o Espírito Santo é quem ministra o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, nós vamos ver também que ele é aquele que nos conduz à verdadeira adoração. O Espírito Santo é aquele também que tem a capacidade de trabalhar em nós o caráter de Cristo e transformar a nossa vida. Não é? Nessa música que a gente acabou de cantar, fala assim, coração transformado, não é?
Tem uma pequena imperfeição teológica aí, não é? O coração não está transformado. Regenerado sim, mas transformado é coração em transformação. Quem tem o poder de transformar de fato o nosso coração e renovar a nossa mente para pensarmos da maneira da verdade é só o Espírito Santo. Amém. Então nós estamos na verdade sendo transformados, tendo o coração transformado. Então não estranhe se as coisas são difíceis com respeito ao viver humano, e não estranhe que as coisas sejam ainda mais difíceis no que diz respeito ao viver cristão. Não estranhe, a vida é difícil mesmo, e ser cristão é mais difícil ainda. É porque ainda não conhecemos o Espírito Santo. Mas à medida em que eu conheço o Espírito, as adversidades são vencidas. Amém. E nós vamos ver homens, principalmente como Paulo, testemunhando coisas incríveis. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu fico triste, mas estou sempre alegre. Eu não tenho nada, mas possuo tudo. Em tudo eu sou atribulado, mas nunca estou angustiado. Cara, é de borracha, pode jogar no 10º andar que sai andando, cheio do Espírito Santo. É isso que nós temos que conhecer. E espero que o Senhor nos dê graça para a gente poder falar isso com clareza, porque em se falando desse tempo, irmãos, é o melhor assunto que nós temos para falar. Amém. E falando do futuro, a melhor coisa é novo céu, nova terra, nova Jerusalém por toda a eternidade. Aleluia. Esse é o melhor, esse é o top. Mas em se falando desse tempo, irmãos, enquanto nós temos que enfrentar o pecado, o mundo, a crueldade, né, de Satanás imperando até a vinda de Cristo, o melhor assunto que nós temos para falar é Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo a igreja perde a graça. Esse negócio de uma família sem falsidade, balela. Mas se o Espírito Santo reinar aqui, isso vai ser verdade. Amém. Eu acho que já está sendo, né? Amém. Já está sendo. A Denise, que gosta de falar, gozado, né? Faz tempo que não tem confusão na igreja, né? Graças a Deus, né? Então, mas temos que estar vigiando. Amém. E orando e dando lugar ao Espírito Santo. Amém. Irmãos, abram por favor em 1 Coríntios 12. Ou melhor, eu vou comentar isso aqui em seguida, mas para justificar o porquê o tema geral vai ser o ministério do Espírito, abram em 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 6. Eu vou ler os 4, 5 e o 6. Diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele está falando do ministério dele, do trabalho dele, de pregar o Evangelho e edificar a igreja. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança.
vamos entender o que é a nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Então Paulo é um ministro não da letra, é um ministro do Espírito. Versículo, é porque ele está comparando a primeira aliança com Moisés, em que Deus deu a lei, e a segunda aliança com Jesus Cristo, em que Ele nos deu o seu sangue, para nos introduzir numa nova aliança. Eu não vou explicar essas coisas agora. E o versículo 7 e 8 diz assim: e se o ministério da morte, que é o primeiro, gravado em letras, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo é ministro de uma nova aliança, em que ele ministra o Espírito, porque o seu ministério é o ministério do Espírito. Amém. O Senhor nos ajude a entender o que é o ministério do Espírito. Agora, voltando lá para a primeira aos Coríntios capítulo 12, diz assim: a respeito dos dons espirituais, eu vou ler até o 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, irmãos, vamos fazer um comentário rápido sobre isso. Quando ele diz a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Irmãos, aqui no original grego não tem a palavra dons. Não tem a palavra dons. A partir do versículo 4, ele vai falar de dons espirituais. Ele vai falar. E esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar no que diz respeito ao Espírito Santo. São os seus dons que ele nos confere. Mas aqui no versículo 1, ele não tem a palavra dons. No grego está escrito assim: a respeito do espiritual, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, muitas traduções, a maioria, por não entenderem o que significa a respeito dos espirituais, ou a respeito do espiritual, e porque o assunto seguinte vai ser dons espirituais, eles acham que Paulo deixou de colocar a palavra dom aqui, então eles colocam dons. Mas outras traduções, não em português não achei nenhuma, mas em inglês, em outras traduções, a gente tem a respeito das questões espirituais, ou a respeito das coisas espirituais. Esse é o melhor tradução. Então, irmãos, a respeito dos assuntos espirituais e dons espirituais é um dos itens do assunto espiritual, dos assuntos espirituais. Os irmãos entenderam? Então, a respeito do espiritual, está falando de questões espirituais, de assuntos espirituais, de coisas espirituais. Os dons do Espírito Santo é um dos assuntos. Mas de qualquer maneira, a ênfase está no seguinte:
Paulo está dizendo: a respeito do espiritual, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós temos que entender o espiritual. Nós temos que entender o que cerca o espiritual. Nós já falamos bastante disso o ano que passou. Nós não podemos viver baseados apenas no que vemos, porque esse mundo que vemos, ele é movido por um mundo que nós não vemos, do Espírito Santo e do maligno. Já falamos bastante sobre isso. Então, quando nós falamos do que é espiritual, nós estamos falando de coisas que não vemos, mas que a palavra nos informa, e a própria realidade da vida também vai mostrando. Então, os irmãos já têm percebido claramente coisas que não podem ser vistas, mas você diz, só pelo Espírito Santo. Amém. Mas você também já tem percebido coisas que você tem visto e tem dito, é o cão, é o capeta, é o demônio, já tem visto? Fala, puxa, isso é coisa do demônio, né? Nós não vemos, mas são essas coisas que estão movendo a vida das pessoas, ou o maligno, ou o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, irmãos, a respeito dos assuntos espirituais, do que é espiritual, não quero que vocês sejam ignorantes. A vida cristã não é só uma vida de pretendermos alcançar um padrão moral, ou de ficarmos recebendo bênção de Deus. Existe um conflito espiritual que nós não vemos, e que toca a nossa vida muito diretamente, e nós precisamos entender o que se move por trás das situações. Vamos prosseguir aqui. Versículo 2: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Paulo aqui está falando aos coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade da Grécia, era uma cidade portuária, tinha um porto, era um centro comercial, e como toda a Grécia, era também um centro de intelectualidade. Então aquelas coisas da cultura grega, fosse o culto à sabedoria, fosse o culto ao corpo, porque é de lá que vem as Olimpíadas, né? Fosse o comércio, ou fosse a idolatria, né, do Panteão. O Panteão era o que diz respeito ao santuário dos gregos e seus deuses. Tudo vinha da Grécia. A Grécia tem uma grande influência no nosso mundo ocidental. Esporte, filosofia, idolatria e promiscuidade. Promiscuidade, era uma cidade promíscua. Então Paulo tem que várias vezes tocar na questão da prostituição, porque eles achavam que era a coisa mais natural: fornicar, adulterar e se prostituir. Então, a situação dessa cidade, da igreja que estava lá, deu ocasião a 2 livros grandes na Bíblia. A primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A primeira com 16 capítulos, a segunda com 13 capítulos. E aquele povinho lá era que nem o povinho de hoje, não ajudava. E é conhecida como uma igreja problemática, onde as coisas do Evangelho encontravam muita dificuldade para produzir a edificação da igreja e a transformação da vida dos irmãos ali. Haviam muitos problemas. Então esse versículo 2 diz que quando
no passado eles eram gentios, ou seja, ainda não conheciam a Deus, não eram povo de Deus, eles se deixavam conduzir aos ídolos mudos, e eles eram guiados pelos espíritos, pelos ídolos mudos. O que é ser guiado pelos ídolos mudos? Não é apenas seguir uma religião idólatra, mas é ser guiado pelos próprios demônios. Vamos voltar um pouquinho aqui, quer ver? No capítulo 8. Então diz aqui, deixa eu ver, o que eu queria mesmo, deixa eu ver se eu consigo ficar. Senhor Jesus. Assim. Então tem dois momentos na epístola em que ele fala do problema dos ídolos. Um é nesse no capítulo 8. Ele fala bastante da questão do ídolo. Mas depois no capítulo 10, ele volta a falar da questão dos ídolos. E aqui ele relaciona a questão da idolatria com a questão da mesa do Senhor. E o crente não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Era difícil a situação lá. Então vejam, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai a vós mesmos o que vos digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então ele está falando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então ele está falando do significado da mesa do Senhor para nós que agora não somos mais gentios, mas somos povo de Deus. Não somos mais idólatras, mas somos adoradores do Deus verdadeiro. Versículo 18: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então Paulo está dizendo que quando eu participo do que é posto num altar, eu me torno associado àquilo que está no altar. No caso aqui, o ídolo. No caso da mesa do Senhor, eu me torno associado a Cristo. Então quando eu como do pão do Senhor, na mesa do Senhor, eu me associo a Cristo. Mas quando eu como do alimento do ídolo, né? Pensa na macumba, eles não botam aquelas comidas lá? Então naquela época eles ofereciam aos ídolos e depois colocavam para ser vendido nas feiras, ou em casa, eles ofereciam primeiro ao ídolo e depois era feito para ser posto na mesa. Então tinha uma discussão, o crente pode ou não comer essas coisas? Então era um assunto muito presente
na realidade deles. Mas vamos continuar aqui. Ele diz, versículo 19: o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou o próprio ídolo tem algum valor? Quer dizer, o ídolo em si não é nada. Versículo 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O ídolo, né, a estatuazinha ali, né, ou aquelas coisas que estão sendo representadas ali, aquilo ali não é nada, pode quebrar, pode chutar. O problema é o demônio que está por trás, e que ele de fato está recebendo aquela adoração. É a demônios que sacrificam e não a Deus. E essa era a vida dos coríntios antes de receberem o Senhor. Agora vamos voltar para o capítulo 12. Versículo 2: nós não podemos estar ignorantes, temos que saber essas coisas. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Então eles eram, por causa do engano, guiados desde a infância pelos pais, pela religião idólatra dos pais, a adorarem os ídolos. Eles eram guiados aos ídolos pelos sacerdotes desses ídolos, e eles eram guiados aos ídolos pelos próprios demônios. Quando eram gentios, vocês deixaram se conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Mas o que é que tinha por trás do ídolo mudo? Acabamos de ver lá no capítulo 10. Não eram demônios? E isso não os associava aos demônios? Versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então agora ele está falando da nova condição dos coríntios. Antes eles eram conduzidos pelos ídolos mudos e estavam associados aos demônios. Essa era a condição espiritual deles. Você fala, ainda bem que eu não era um corinto naquele tempo, né? Irmãos, toda pessoa fora do Evangelho é conduzida por demônios. Não mudou. Não mudou. Só muda a cultura, muda a religião, muda os tempos. Mas a situação espiritual não muda. O que está por trás das coisas é o mundo espiritual. Ou é o Espírito Santo, ou são os demônios. Aí no versículo 3 diz assim: ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. O que é anátema? É amaldiçoado. Ninguém pode dizer que está cheio do Espírito de Deus e não recebe Jesus, ou pior ainda, amaldiçoa Jesus. O Espírito Santo e Jesus estão intimamente relacionados, porque são absolutamente um. Amém. Aí nós entramos no assunto da Trindade. Então eu não posso dizer, não recebo Jesus, mas sou cheio do Espírito Santo. E quem que fazia isso? Os judeus. Os judeus receberam Jesus, mas eles não se achavam o povo que tinha o Espírito de Deus? Não tinha. Ou tinha até vir Jesus, mas na hora que eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram também o Espírito Santo. Então ninguém podia dizer que não recebia Jesus, ou que amaldiçoava Jesus, e que fala pelo Espírito de Deus. Não fala. Um rabino não fala pelo Espírito de Deus, porque ele não recebe Jesus. Um judeu que não tenha se convertido não fala pelo Espírito de Deus, porque ele não recebeu Jesus. Essa é uma situação da intimidade do Espírito Santo com Jesus. Então ele está querendo dizer aos coríntios o seguinte: vocês agora receberam Jesus? Certamente os coríntios diriam sim. Então vocês não podem mais estar associados a demônios.
vocês têm que se associar a Cristo ou ao Espírito Santo. Antes vocês estavam associados a espíritos malignos, mas agora vocês estão associados ao Espírito Santo. Então, a respeito do espiritual, não quero que vocês sejam ignorantes. Então vamos ver se esse ano o Senhor nos livra um pouco mais da ignorância com respeito a assuntos espirituais. E vamos ver o que de fato a palavra nos revela do que está por trás das coisas, do viver humano. E aí na segunda parte ele diz: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém pode professar, confessar, declarar, reconhecer Jesus como Senhor, se não for pelo convencimento do Espírito Santo. Amém. Aqui tem um detalhe: o demônio pode falar Jesus é o Senhor? Ou você pode, né? Estou cansado de ouvir. A questão então não é essa. Vamos lá, ora comigo. Você está pregando com um incrédulo, meio um jeitão meio esquisito. Você fala, diz para mim, Jesus é o Senhor. Eu digo, Jesus é o Senhor. Não é isso que está em jogo, irmãos. O endemoniado pode falar Jesus é o Senhor. Uma vez não entrou um cara, teve uma época nós entramos encapetados aqui, né? E teve um que entrou encapetado aí, acho que vinha da balada, estava muito doido, né, Paulo? Ele falava, não adianta expulsar, eu não estou endemoniado agora. Ele parece que gostava de entrar em igreja e ficava fazendo escândalozinho, né? Você pensa que eu vou falar que Jesus veio em carne e vou manifestar demônio? Não. Jesus vem em carne, Jesus vem em carne. Não estou manifestando demônio. Posso falar, Jesus é o Senhor? Falei, então você não está endemoniado? O que você quer aqui? Então suma daqui. Escorracei ele daqui, né? Botamos ele para fora, né, Paulo? Então sai. Suma daqui, veio para perturbar. Então a questão não é se o endemoniado pode dizer Jesus é o Senhor ou Senhor Jesus. Não é esse o assunto em questão. O que está dizendo é que ninguém vai professar Jesus como Senhor. Ninguém vai dizer que Jesus é Senhor. Ninguém vai dizer Senhor Jesus se o Espírito Santo não agir nesse coração. Se o Espírito Santo não agir no nosso coração, nós estaremos permanentemente em trevas e jamais conheceremos Jesus. Nós podemos invocar o nome do Senhor, saber a quem estamos invocando. Nós podemos declarar Senhor Jesus, ou Senhor Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo tem nos esclarecido. Amém. Que o Espírito Santo tem nos fortalecido, que o Espírito Santo tem nos posto em verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. É isso que ele quer dizer aqui. Então Paulo está dizendo aos Coríntios: irmãos, não quero que vocês estejam ignorantes a respeito de assuntos espirituais. Antes o negócio de vocês eram demônios, agora o negócio de vocês é o Espírito Santo que vocês receberam a Jesus. Amém? Amém? Então nós temos que estar claro a respeito dos assuntos espirituais, das coisas espirituais, né? E conhecermos o Espírito Santo, que tem nos convencido de que Jesus é o Senhor. Amém. E quanto mais senhorio atribuirmos a Jesus, e quanto mais deixarmos Jesus como Senhor estar no controle da nossa vida, mais mover do Espírito Santo teremos. Quanto mais aceitação das palavras de Jesus, mais mover do Espírito Santo. Quanto mais eu invoco Senhor Jesus, mais o Espírito Santo se move na minha vida. Quanto mais eu me decido a cumprir as palavras de Jesus, a atender as palavras de Jesus, mais o Espírito Santo
age no meu viver. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar? Senhor querido, ó Senhor amado, Senhor, esse ano, Senhor, queremos dar um passo adiante, queremos subir alguns degraus, se possível. Pedimos que o Senhor venha com o poder do seu Espírito, Senhor, e nos livre de toda a ignorância. Senhor, o apóstolo não queria os coríntios em ignorância a respeito dos assuntos espirituais. Nós também não queremos estar, Senhor. Queremos ser capazes de olhar para a situação e ver o que está se movendo por trás das situações. Senhor, e sabermos que temos recebido o Teu Espírito. Ó Senhor amado, nós Te adoramos, porque o Senhor tem nos dado um novo nascimento, porque o Senhor tem sido para nós o Consolador, e o Senhor tem sido também para nós o poder de Deus, e a autoridade com que o Senhor tem nos conduzido, e até a autoridade que o Senhor tem nos dado, para repreendermos todo o mal. Senhor querido, nos ajuda a Te conhecer, Senhor, a conhecer o Pai, a conhecermos o Filho, a conhecermos o Espírito Santo, a vermos como a nossa vida não pode caminhar sem o nosso Deus Criador, único e verdadeiro, mas manifestado em 3 pessoas maravilhosas, mistério eterno. Ó Senhor querido, nós queremos compreender o que nesse tempo o Senhor quer que compreendamos. Nos ajude a discernir o Espírito Santo. Senhor, nos ajude a sermos participantes do ministério do Espírito Santo. Senhor, nos permite estarmos alcançados, totalmente alcançados pelo ministério do Espírito. E mais ainda, Senhor, como Paulo, nos permita sermos até mesmo ministros do Espírito Santo. Queremos isso para nós, Senhor. Queremos isso para a igreja. Ó Senhor querido, nos ajuda, nos esclarece, nos empodera, nos ilumina, nos visita com o seu amor. Nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus.